Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar agora a nossa correção da prova da Selecom focada no concurso de guarda municipal de Niterói. Lembrando que hoje nós estamos resolvendo uma prova de guarda civil municipal, tá bom? Vamos lá. Conhecimentos básicos, língua portuguesa. Vocês vão fazer muitas questões. Então, é crucial que vocês sejam inteligentes, no sentido de calcular o tempo. Quanto tempo você vai dedicar para a prova de língua portuguesa e para as outras disciplinas? Para não acontecer de você deixar uma prova, uma questão ali sem fazer, uma disciplina, tá bom? A prova de língua portuguesa vai ser aquela prova que vai eliminar ou não, porque são muitas questões. Então, preste atenção no que vocês vão fazer para ajudar a agilizar. O título e a fonte têm sempre informações muito importantes. A Selecom especificamente vai trazer questão de interpretação textual e interpretação mesmo, retirando do texto, tá? Nas duas ou três, no máximo três primeiras alternativas. Diferente da COSEAC, por exemplo, eu vou citar a COSEAC porque eu sei que aqui muitas pessoas fizeram Polícia Penal, que trazia questão de gênero, tipologia textual, e às vezes nem perguntava nada sobre o texto, ou perguntava lá na 20ª questão, tá? Então isso vai ser diferente. Nós teremos questões de interpretação de texto mesmo, para retirar do texto. E isso não costuma ficar espaçado, tipo lá na última questão. Isso costuma estar ali na primeira e na segunda. Então, o que que você vai fazer? Abriu a sua prova, né? Hoje é seu dia de prova, você chegou lá, abriu a prova. Você vai ler o título. Não podemos mais acreditar em nada do que vemos. E o subtítulo. Com inteligência artificial, até especialistas às vezes têm dificuldade para dizer se uma foto é real ou não. Além disso, a fonte, tá? Folha UOL, 4 de 2023, não podemos mais acreditar em nada do que vemos. Então, a gente já vê que isso daqui é uma matéria publicada em um jornal, online, mas é jornal, tá? Isso já traz é, coisas boas para gente em relação à tipologia textual, caso a banca pergunte isso. Professor, o texto é de 2023? Sim, porque essa prova é de 2023, tá? Então, percebam que a banca pega provas, textos atuais, ok? Então, vamos lá. Acabou de ler o título e a fonte, o que que você vai fazer? Você vai ler o comando das três primeiras questões. Se você chegar na segunda ou na terceira e já ver que não é sobre interpretação, você já nem vai ler, ok? A gente vai deixar as questões de gramática para fazer depois. Questão 1. O texto anterior defende a tese de quê? Qual é a tese do texto? O que que o texto está defendendo, tá? 2. O título do texto, lembra que eu falei que o título traz muita informação para o texto? É isso. Às vezes a banca não fala o título, mas é que ela foi específica. O título do texto, não podemos mais acreditar em nada do que vemos, produz um efeito de. Qual é o efeito que esse título produz? Gente, não precisa do texto. Aqui ela quer só o efeito do título. Não podemos mais acreditar em nada do que vemos. Quando a banca diz que não podemos mais acreditar em nada do que vemos, o que a banca está querendo passar para a gente? Está querendo levar o leitor da matéria jornalística a duvidar de absolutamente tudo que vê? Provocar uma reflexão no leitor acerca das dificuldades de distinguir o que é falso do que é verdadeiro? Reforçar a ideia de que há um fenômeno novo na sociedade, que é a manipulação e falsificação de imagens? Gerar uma controspectiva, já que a matéria apresenta ferramentas claras de como atestar o que é inverídico, e agora vocês têm que tomar cuidado. Por quê? O título produz qual efeito? Não é o texto. Às vezes, o resto do texto pode fazer você errar. Olha para o título, a pergunta é pro título. A pergunta é pro título, o título é esse aqui, ó. Não podemos mais acreditar
em nada do que vemos. Quando você lê esse título, qual efeito isso causa em você? Leva o leitor da matéria jornalística a duvidar de absolutamente tudo? Provoca uma reflexão acerca das dificuldades de distinguir o que é falso do que é verdadeiro? Reforça a ideia de que há um fenômeno na sociedade, que é a manipulação e falsificação de imagens? Ou gera uma contraperspectiva? E aí, gente, por que tem que tomar cuidado? Porque provavelmente, isso é uma coisa que eu falo sempre, todas as alternativas estão no texto. Mas qual é aquela que está respondendo a questão? É isso que vocês têm que pensar, tá? Ó, questão de gramática, já podemos pular. Então, vamos responder só o qual é o efeito que o título produz no leitor e o texto defende a tese de quê? Qual é a tese do texto? Só isso. Então, a gente vai ler o texto procurando esse efeito do título e a tese. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Desculpa, rabisquei aqui. Não podemos mais acreditar em nada do que vemos. É uma pergunta, tá, gente? Desculpa. Não podemos mais acreditar em nada do que vemos? É uma pergunta. Aí, antes de ler o texto, eu já te falo aqui. Olha essa letra A. Olha essa letra A. Leva o leitor da matéria a duvidar de absolutamente tudo? Não, é uma pergunta. Se é uma pergunta, faz você o quê? Refletir. O título é uma pergunta, ele não está te falando que você não pode. Ele está te perguntando se você pode. Entendeu? Então, ele não reforça uma ideia. Ele não leva o leitor a duvidar. Ele está perguntando. Isso é uma pergunta. Olha como, sem ler o texto, você já gabarita a questão, mas vamos ao texto. Com inteligência artificial, até especialistas às vezes têm dificuldade para dizer se uma foto é real ou não. Ver não é crer há muito tempo. As fotos são falsificadas e manipuladas há quase tanto tempo quanto existe a fotografia. Agora, nem mesmo a realidade é necessária para que as fotos pareçam autênticas. Apenas inteligência artificial respondendo a um comando, mesmo os especialistas às vezes têm dificuldade para dizer se uma foto é real ou não. Você consegue? O rápido advento da inteligência artificial disparou alarmes de que a tecnologia usada para enganar as pessoas está avançando muito mais depressa do que a tecnologia que identifica os truques. Empresas de tecnologia, pesquisadores, agências de fotografia e organizações de notícias estão se esforçando para se atualizar, tentando estabelecer padrões de proveniência e propriedade do conteúdo. Os avanços já estão alimentando a desinformação e sendo usados para instigar diversas divisões políticas. Governos autoritários criaram emissoras de notícias aparentemente realistas para promover seus objetivos políticos. No mês passado, algumas pessoas acreditaram em imagens que mostravam o Papa Francisco vestindo uma jaqueta acolchoada em um terremoto devastando o noroeste do Pacífico, embora nenhum desses fatos tenha ocorrido. As imagens foram criadas usando Midjourney, um popular gerador de imagens. Na terça-feira, 4, quando o ex-presidente americano Donald Trump se apresentou no gabinete do promotor distrital de Manhattan, em Nova York, para enfrentar acusações criminais, imagens geradas por inteligência artificial apareceram no Reddit mostrando o ator Bill Murray como presidente da Casa Branca. Outra imagem mostrando Trump marcando na frente de uma multidão com bandeiras americanas ao fundo. Foi rapidamente compartilhada novamente no Twitter, sem a informação que acompanhava a postagem original, de que a verdade não era uma fotografia. Especialistas temem que a tecnologia possa acelerar a erosão da confiança na mídia, no governo e na sociedade. Se qualquer imagem pode ser fabricada e manipulada,
Como podemos acreditar em alguma coisa que vemos? As ferramentas vão melhorar, vão ficar mais baratas e chegará o dia em que não poderemos acreditar em nada do que vemos na internet. Disse Washington Carley, CEO da Blackbird IA. Vocês sabem que eu sou péssima em inglês. É empresa que ajuda clientes a combater a desinformação. A inteligência artificial permite que praticamente qualquer pessoa crie obras de arte complexas, como as agora expostas na Galeria de Arte Gagosian em Nova York, ou imagens realistas que borram a linha entre o que é real e o que é ficção. Ensina uma descrição do texto e a tecnologia produzirá uma imagem relacionada sem necessidade de habilidades especiais. Vamos lá. Não se esqueçam que esse texto é de 2023, tá? Informação importante. Diferente da COSEAC, a Selecom não costuma trazer um texto que tenha a ver com o cargo. Então, facilmente o texto de vocês pode ser algo que está acontecendo agora, tá? Então, eles podem trazer inteligência artificial, sim, podem falar de mudanças climáticas, podem falar de qualquer atualidade, algo que esteja realmente em alta, tá bom? Então, o que que é bom que vocês façam? Leiam, peguem os jornais online mesmo e leiam as notícias, porque pode ser algo bem atual, tá bom? Vamos lá. O texto anterior defende a tese de que, com o tempo, pode haver desgaste nos níveis de confiança da população em relação àquilo que vemos. É absolutamente impossível distinguir imagens reais de imagens criadas por inteligência artificial. Gente, viu isso daqui, ó? Absolutamente impossível. Sempre, nunca, já desconfiem, porque é muito difícil um texto trazer isso, tá? Sempre acontece isso, ou nunca acontece isso, jamais. Geralmente, isso não vai acontecer. Até eu falando aqui, né? Vocês nunca vão me ver falando que a banca jamais, em hipótese alguma, vai trazer um texto sobre guarda municipal. Vai que na próxima ela faça isso. Então, isso não é costume ter isso em questão de concurso. Então, se você encontrar um nunca, jamais, já desconfie, tá? Os avanços da inteligência artificial têm como foco propagar desinformação e informações falsas? Não! O avanço da inteligência artificial não é para isso. O foco não é esse, propagar desinformação. As pessoas vão utilizar para isso? Sim, mas esse é o foco? Não. A popularização das ferramentas de criação de imagem é um fenômeno útil à sociedade moderna? Pode ser que sim, mas o texto não está falando sobre isso. Ele não está falando que a criação dessas imagens por inteligência artificial é algo que seja útil. Logo, o gabarito da questão é a letra A. Com o tempo, pode haver desgaste nos níveis de confiança da população em relação àquilo que vemos. Então, não podemos mais acreditar em nada que vemos. Inteligência artificial, até especialistas às vezes têm dificuldade de dizer se uma foto é real ou não. A tese do texto é que, com o tempo, pode haver desgaste dos níveis de confiança da população, que é o que a gente vive agora. Por acaso já não aconteceu com vocês? É porque isso é 2023, a inteligência artificial aumentou muito rápido, passou muito rápido, né? Evoluiu muito rápido. Mas hoje a gente vive isso. Será que isso é real? Será que essa foto é verdadeira? Será que isso aconteceu mesmo? Então, esse é o gabarito. Vai partir do que está no texto, tá? Mas interpretar é entender o que está no texto. Compreender é entender para além do texto. Isso tem que estar claro na mente de vocês, tá? Então vamos lá. Dois, o título do texto, não podemos mais acreditar em nada do que vemos. Essa pergunta aqui, ó, essa interrogação aqui, é a chave da questão. Leva o leitor a duvidar de absolutamente tudo o que vê? Não, é uma pergunta, não é para você duvidar de tudo que você vê. Provoca uma reflexão no leitor acerca das dificuldades de distinguir o que é falso do que é verdadeiro? Exatamente. Por quê? Porque se eu chego aqui para você, você tem certeza que o gabarito é letra B?
Às vezes você tem, mas você já vai fazer o quê? Refletir. Será que eu marquei certo mesmo? Porque quando eu faço uma pergunta, eu te gero reflexão. Entendeu? É isso, olha só, reforça a ideia de que há um fenômeno novo na sociedade. Não, é uma pergunta, não está reforçando a ideia, está te fazendo refletir. Gera uma contra-expectativa, já que a matéria apresenta ferramentas claras de como atestar o que é inverídico. Que ferramentas são essas? De você atestar? Não fala. Não fala sobre isso, não apresenta ferramentas claras, tá? Essa interpretação estava toda no texto, mas precisa fazer o quê? Interpretar. Questão 3. No trecho, no mês passado, algumas pessoas acreditaram em imagens que mostravam o Papa Francisco vestindo uma jaqueta acolchoada em um terremoto devastando o noroeste do Pacífico. Embora nenhum desses fatos tenha ocorrido. Gente, se você já estudou comigo, você sabe o que que o embora significa, né? E eu já falei 300 mil vezes que as bancas de concurso amam uma concessiva. As bancas de concurso amam uma concessiva. Ou tá na alternativa, ou tá na pergunta mesmo, ou tá numa oração concessiva, porque as bancas amam a concessão. A concessão vai estar sempre ali, tá? Embora, apesar de, mesmo que é concessão. O que é concessão, professora? Concessão é aquilo que você faz, mesmo quando não deveria. Exemplo. Queria sair, mas não tenho dinheiro. Esse mais é adversativo. Eu queria, mas eu não vou, porque não tenho dinheiro. A concessão você vai assim mesmo. Olha só. Embora não tenha dinheiro, irei sair. Embora nenhum desses fatos tenha ocorrido, as pessoas acreditaram. Isso é concessão, tá? Tempo é o quando. Inclusão também, incluso. E consequência é do tanto que estudou tanto que foi aprovado. Isso é uma consequência, tá bom? Gabarito letra C, porque embora da ideia de concessão. 4. No trecho, o rápido advento da inteligência artificial disparou alarmes de que a tecnologia usada para enganar as pessoas está avançando muito mais depressa do que a tecnologia que utiliza os truques Identifica-se o modo de organização. Gente, isso daqui é o quê? Quando eu trago uma informação. É uma dissertação, é uma exposição, uma narração, uma injunção. Vamos relembrar? A dissertação é o texto. Lembrando que a dissertação é uma argumentação, tá? Nós temos dois tipos de argumentação: dissertativa e expositiva. A argumentação dissertativa é quando eu tenho a opinião do autor. Eu preciso de um texto opinativo. O expositivo é quando eu só exponho, eu coloco a informação ali. O narrativo é quando eu conto uma história. Tem personagem, se passa num tempo, tem um quando, um lugar. E o injuntivo é o texto da ordem, do comando, do manual, da bula. Isso é uma injunção. Esse trecho aqui é o quê, gente? O que que vocês marcaram? Contem para mim. O rápido advento da inteligência artificial disparou alarmes de que a tecnologia usada para enganar as pessoas está avançando muito mais depressa do que a tecnologia que identifica os truques. Letra B. É um texto expositivo, por quê? Porque está expondo, está contando uma informação, está mostrando uma informação. Isso é um texto expositivo. Ele traz dados, ele traz informação. Ele seria dissertativo argumentativo? Dissertativo argumentativo? Se tivesse, é, na minha opinião, eu acho que, ou por mais que não tivesse a primeira pessoa, mas se mostrasse o que que o autor acha a respeito daquilo, tá? Se mostrasse a opinião, Fabiano, se mostrasse a opinião do autor, a gente colocaria dissertativo. Mas esse trecho, só esse trecho,
Ele é uma exposição, tá só expondo. Não tem como você dizer o que que o autor acha, tá? Às vezes, no texto dissertativo argumentativo, que é quando você vai fazer uma redação, quem aí vai fazer DEGASE, Polícia Penal do Espírito Santo, PF, vai precisar fazer uma dissertação. E aí vocês vão ver que, na hora de corrigir o argumento, eu coloco, esse argumento está expositivo, não argumentativo. Essa dissertação está expositiva. O que que isso quer dizer? Que a pessoa só jogou dado. Ela não. Ah, mas o que que você pensa sobre isso? Não sei. Isso é a exposição, tá? Então aqui só tem a exposição, não tem o que que ele acha sobre isso. Vitor, na última teve, tá? Na 2023 nós tivemos redação. 5. No trecho, agora nem mesmo a realidade é necessária para que as fotos pareçam autênticas. Apenas inteligência artificial respondendo a um comando. Gente, dá para resolver essa daqui por eliminação. Eu sei que com fito D, e a despeito de que às vezes é um pouco mais difícil, tá? Mas aí agora eu vou falar umas coisas que para vocês gravarem e anotarem aí. A despeito de é a mesma coisa que apesar de. Gravou isso? A despeito de é a mesma coisa que apesar de. Então, então, já não pode ser, tá? Se você sabe o que que significa apesar de, você já sabe que contanto que significa a mesma coisa. Concordam comigo? Eu estou explicando assim para mostrar que você pode fazer por eliminação. Contanto que você. Peraí, tem gente esperando aqui. Contanto que você vá, apesar de que, apesar de você não ir, eu irei. Exemplo. Nossa, eu faço uns exemplos muito ruins. Prometo que trarei exemplos melhores. Vou disponibilizar aquela tabelinha de conectores para vocês. A despeito de é a mesma coisa. O que acontece? Às vezes, quando a gente muda o conector, o elo, eu tenho que mudar o tempo verbal também da frase, tá? E o que que significa, gente, confito de? Confito de é o quê? Alguém pesquisou? É, Fabiano, concessivo, apesar de propositalmente, premeditadamente, conflito de é proposital, é premeditado. Então, olha só, agora, nem mesmo a realidade é necessária para que as fotos pareçam autênticas. Para que, gente, é finalidade. Com a finalidade de para que as fotos pareçam autênticas. Então, para que isso aconteça, propositalmente, nem mesmo a realidade é necessária. Com o fito de que isso aconteça, para que isso aconteça. Isso é sinônimo disso. O conectivo poderia ser substituído sem juízo de sentido, sem mudar o sentido, gabarito letra C. Para mim, essa daqui foi a questão mais difícil da prova. Por quê? Porque se você nunca viu isso, você poderia errar. Agora, se você já viu uma vez na sua vida, você nunca mais vai se esquecer. E conflito D é a mesma coisa que para quê, que é proposital, que é premeditado. Por isso que a gente precisa fazer questão, porque é fazendo questão que você vai conhecer outros conectores. Aí você não vai ficar só naquele embora, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, tá bom? Se você errou essa, não se sinta mal, porque essa era difícil. 6. No mês passado, algumas pessoas acreditaram em imagens que mostravam o Papa Francisco vestindo uma jaqueta acolchoada e um terremoto devastando o noroeste do Pacífico. Embora nenhum desses fatos tenha ocorrido, as imagens foram criadas usando Midjourney, um popular gerador de imagens. Gente, quem sabe falar inglês vai ficar rindo muito, porque eu sou muito ruim. Esse trecho relaciona-se com as informações anteriores, estabelecendo uma relação de quê, gente? No mês passado,
Algumas pessoas acreditaram em imagens que mostram o Papa Francisco vestindo uma jaqueta acolchoada e um terremoto devastando o noroeste do Pacífico. Embora nenhum desses fatos tenha ocorrido, as imagens foram criadas usando o gerador de imagens. Vamos lá. O texto está o tempo todo falando sobre o quê? Sobre o quê, gente? Sobre não podermos acreditar em nada do que vemos. E aí vai explicando, explicando, explicando que não podemos acreditar em nada do que vemos. E aí, em um dado momento, ele traz algo que aconteceu. Isso é o quê, gente? Isso é o quê? Por que que ele traz isso? Pensa junto comigo, olha só, pensa junto comigo. Esquece o gabarito que você colocou. Pensa junto comigo. Por que que ele traz isso? Para trazer um quê? Um exemplo. Para mostrar que realmente isso já aconteceu. Ele vai falando que a imagem pode que as pessoas não conseguem diferenciar. Por exemplo, no mês passado, algumas pessoas acreditaram em imagens. Isso é uma exemplificação. Desculpa, a exemplificação ela vai corroborar para o seu parágrafo dissertativo, que é o caso aqui, tá? Isso é uma exemplificação, é um exemplo de que as imagens estão sendo manipuladas. Questão 7. Com inteligência artificial, até especialistas às vezes têm dificuldade para dizer se uma foto é real ou não. As palavras grifadas, respectivamente, pertencem à mesma classe gramatical das palavras destacadas em. Esse tipo de questão você faz como? Olhando, primeiro classificando as palavras que estão destacadas. Com é o quê, gente? Com é o quê? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perperante, por, sem, sob, trás. Com é o quê? Preposição. Vai falar que vocês não sabiam cantar a musiquinha das preposições. Vai falar que você não sabia cantar a música da preposição. Tem que cantar, gente. Na hora da prova tem que cantar. Com é preposição. Especialista é o quê, gente? O que que é que dá nome às coisas, às pessoas, às profissões? O que que dá nome? O que que dá nome? Adjetivo qualifica, hein? Substantivo. Substantivo. Não gravei a musiquinha. Gente, que absurdo, que vergonha. Não acredito nisso. É a musiquinha dos escravos de Jó. Escravos de Jó, é essa. Aí você vai pegar a tabela da preposição, que eu já mandei para vocês, que tem na aula de preposição, e vai só seguir a ordem. Ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perperante, por, sem, sob, trás. Esse finalzinho você não precisa fazer sob, é só aquela parte do escravo de Jó, só pra ficar bonito no ritmo, tá? Mas tem que cantar na hora da prova, senão vai errar de bobeira. Eu, hein? Bobeira, palhaçada. Vamos lá. Dizer é o quê, gente? Dizer é o quê? Verbo. Isso aí, verbo dizer. Dizer é verbo. Então você vai lá procurar isso. E é o quê? Conjunção. Já tá errada a letra A. Agora é o quê? Advérbio de tempo. Tá errada a letra B. Letra C. D é o quê? Vamos lá. D é o quê? Preposição. A, ante, até, após, com, contra, de. De é preposição, isso aí. Vocês são muito inteligentes. Organizações é o quê? As organizações. Os especialistas.
Por que, professora, você está colocando o AIS aí na frente? Porque o AIS é artigo. E o artigo ele tem um poder de substantivar, tá? O artigo ele tem um poder de substantivar. Nós conseguimos colocar artigo antes de qualquer substantivo. Qual um substantivo qualquer? Mesa, a mesa. Computador, o computador. Amiga, a amiga. Folhas, as folhas. Nós conseguimos colocar artigos antes, antes de qualquer é, substantivo. Inclusive, o artigo tem poder de substantivação. Olha só. Simpática é o quê, gente? Simpática. Menina simpática. Simpática é o quê? Lu, quando eu terminar, eu volto, tá? Adjetivo, perfeito. Agora, quando eu falo assim, a simpática entrou na sala. Simpática é o quê? Simpática virou o quê aqui nesse momento? Virou substantivo. Por quê? Porque o artigo tem poder de substantivação. O mesmo acontece com andar. Andar é o quê? Andar é o quê? Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos. É verbo. Quando eu falo o andar da menina, o andar da menina, andar virou o quê? Substantivo. Por quê? Porque o artigo tem poder de substantivação. Olhar é o quê, gente? Verbo. Eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos. Agora, quando eu falo o seu olhar, o olhar virou substantivo, tá? Então, tá na dúvida? Joga o artigo ali. Tá na dúvida? Joga o artigo. E verbo ficou na dúvida? Conjuga. Atualizar é o quê? Eu atualizo, tu atualizas, ele atualiza, nós atualizamos, vós atualizais, eles atualizam. Atualizar é o quê? Atualizar é verbo. Gabarito, letra C. Vou fazer a letra D, porque vocês podem ter se confundido com a D, tá? D é preposição, promover é verbo. E realistas é o quê, gente? Realistas é o quê? Foi de D e errou, né? Imaginei. Por isso que eu tô fazendo a D aqui, porque as outras estavam fáceis de, de eliminar. Mas realistas é o quê? Realistas não é substantivo. Não, gente, realistas não é substantivo. Se fosse, seria o gabarito. Teríamos dois gabaritos, ó. Preposição, substantivo e verbo. É adjetivo. Isso aí, Renata. Adjetivo, gente. Sabe por quê? Porque são notícias realistas. As notícias são realistas. Realista é uma característica da notícia. Podiam ser notícias fictícias. Olha como que é uma característica da notícia. Só que o que que a banca fez, gente? Jogou um advérbio aqui no meio. Aí te distanciou do substantivo. Aí você não conseguiu identificar que realista estava se referindo à notícia. Porque você não está analisando a frase num todo. Você está olhando o que está do lado. E aí você quer achar o adjetivo do lado do substantivo. Só que a banca vai jogar um advérbio, vai jogar um adjunto adverbial para ficar maior ainda e tirar isso de perto, tá? Então tomem cuidado com isso. São notícias realistas. As notícias são realistas. Realista é uma característica de notícias. Você olha só a palavra do lado e não pega o todo. Não sei. Não pega o todo, tá? Amanhã tem bailinho de carnaval na escola. Eu comprei uma roupa, a roupa que eu achei para o meu filho do pirata. E tem um negocinho aqui, ele já perdeu. Aí ele tá aqui querendo o que eu acho. Eu não sei nem se eu vou achar isso para amanhã, gente. Nem se eu vou achar. A vida da mãe, né? Vamos lá, voltando. Só para explicar por que que eu tô fazendo não aqui no meio da aula. Não é para vocês, tá? Não é para vocês, é para ele. Quem já é meu aluno sabe que do nada ele aparece aqui perguntando alguma coisa que não tem nada a ver com nada. Tá voltando, questão 8. Hein? Mesmo, eu desliguei o microfone. Mesmo os especialistas às vezes têm dificuldade para dizer se uma foto é real ou não. Gente, qual é o gabarito da 8? Essa é muito tranquila, não tem o que pensar.
D, gente. Vamos lá, vamos lá. Olha só, gente. Tem, sem acento, é terceira pessoa do singular. Tem, com acento, é plural. Ela tem uma blusa, igual a minha. Vou botar só uma blusa. Elas têm uma blusa. A única diferença é essa. Tem com acento é terceira pessoa do plural. E tem sem acento é terceira pessoa do singular. Tem que saber isso? Tem. Tem porque outra característica da Selecom, ela gosta de verbo, gente. Ela gosta de tempo verbal. Ela gosta de tempo, modo, vozes verbais. Ela é muito verbal, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês agora. Quem já é meu aluno já fez isso com certeza. Se não, eu nem sei mais o que fazer se você ainda não fez. Mas se você não era, você vai fazer agora, essa semana, no carnaval, tá? Vamos lá. Hein? Agora nem mesmo a realidade é necessária para que as fotos pareçam autênticas. O verbo destacado está no. E aí? Quem acertou essa? Eu falei que ela era muito verbal, gente. Olha aí, outro verbo. Pareçam. Verbo parecer. Eu pareço, pareces, eles parecem. Eles pareciam. Eles pareceram. Eles parecerão. Ué, de onde vem esse eles pareçam? Se é tudo eles parecem, eles pareciam. De onde vem pareçam, gente? De onde vem pareçam? De onde vem pareçam? Do subjuntivo. Do subjuntivo. Essa é a dica aí, alguém colocou no chat. Subjuntivo, que eu pareça, que tu pareças, que ele pareça, que nós pareçamos, que eles pareçam. Isso é subjuntivo. Como fazer isso? O que que vocês vão fazer agora? O que que vocês vão fazer agora? Um minuto. Não é futuro do subjuntivo, não, tá, Sandro? É presente do subjuntivo. Ó, subjuntivo, gente, o que é presente? O se é pretérito. Se eu parecesse. Viu esse SSE, gente? Já saibam que é pretérito do subjuntivo. Só o pretérito do subjuntivo de todos os tempos verbais termina em SSE, tá? E no futuro é o pretérito, é o infinitivo conjugado. Quando eu parecer. No futuro do subjuntivo, o verbo fica no infinitivo conjugado, tá bom? O que que vocês vão fazer aqui agora? Agora não. O que que vocês vão fazer para vocês, tá? Vocês vão no site Conjuga-me. Alguém colocou aqui até no. Quem foi que escreveu aí no chat? Já até sabia que eu ia. Site Conjuga-me, já tá aqui no chat, tá? É a Evelyn? Conjuga-me, tá só escrito iPhone. É... Fica assim mesmo, tá? Pode colocar tudo junto lá que vocês vão achar. Conjuga-me. E vocês vão colocar três verbos, tá? Amar. O que vocês quiserem, tá? Só um exemplo. Amar, vender e partir. Precisa ter um de primeira conjugação, um de segunda conjugação e um de terceira conjugação, tá? Precisa ter os três. Precisa ter os três. Por quê? Porque aí você vai conjugar em todos os tempos. Quando você colocar no conjuga-me, vai aparecer toda a conjugação. Aí você, eu vou imprimir. Não, você não vai imprimir, você vai copiar numa folha. Essa folha tem que ficar aí no seu cantinho de estudo, na sua parede, colado para você saber. Ok? Por quê, gente? Porque na hora que você estiver fazendo, você vai se lembrar. Na outra turma, eu fiquei na dúvida. Eu falei,
É esse verbo no voz. A terminação é em ou eis, sem i? Aí uma aluna falou, professora, é eis com i, porque eu conjuguei ontem. Olha isso, gente. Ela fez a atividade, acabou de conjugar, se lembrou da terminação. E era um outro verbo. Por isso, vocês precisam fazer isso. Vocês vão no site, vai pegar e vai conjugar. Nos três tempos, nos três modos. Quais são os modos? Indicativo, que está aqui, subjuntivo e imperativo. E aí vocês vão conjugar em todos os tempos. No indicativo, nós temos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. No subjuntivo, no subjuntivo tem presente, pretérito e futuro. E no imperativo tem só afirmativo e negativo. Então, precisa fazer isso, tá? Precisa fazer isso. Gente, quem é iPhone D que não tá com nome, que falou que tá ouvindo até minha voz no sonho? É isso aí. JH. Oi, Danilo. Acertou 20 de 25 na penal, parabéns. E agora vem aí pelo menos 26, 27 de 30. Vambora, vambora, é isso aí. Vamos lá, gente, questão 10. Agora, nem mesmo a realidade é necessária para que as fotos pareçam autênticas. Essa frase do texto apresenta sentido similar a qual frase, gente? David, o que que tem o infinitivo? Não entendi a sua pergunta. Você quer saber o que que é, onde entra isso? Isso. Infinitivo é forma nominal do verbo. Nós temos três formas nominais do verbo, tá? Antes da gente ir para outra questão, só para fechar aqui o verbo. Nós temos três formas nominais do verbo. Quais são, gente, as formas. Alguém coloca aí para mim quais são? Quem souber? Nominais do verbo. Infinitivo, quais são as outras duas? Quem sabe? Infinitivo, gerúndio e particípio. É muito importante saber isso, tá? Isso aí. O que que é infinitivo? É a terminação normal do verbo. Amar, cantar, falar. O que que é gerúndio? É a terminação NDO. Cantando, falando, amando, comendo, bebendo. E o particípio? É a terminação ado e ido. Amado, falado, partido. Gente, é muito importante saber isso. É só isso, professora? É só isso. Mas vocês sabiam que lá em colocação verbal, é, é proibido colocar o pronome depois do particípio, mas depois de infinitivo em gerúndio pode. Por isso que às vezes eu falo para vocês assim: o seu problema, a sua dificuldade não é a colocação verbal. A sua dificuldade são matérias anteriores à colocação verbal que fazem você não saber. Próclise. Pronome indefinido atrai próclise. Pronome relativo atrai próclise. Conjunção subordinativa atrai próclise. Próclise, ênclise e mesóclise é bobeira. Próclise é o quê? É o pronome antes do verbo. Mesóclise, pronome no meio. E ênclise, pronome depois. Mesóclise só acontece quando o verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito. O seu problema é a colocação? Não. O seu problema, às vezes, é tempo verbal, porque você olha para o verbo, você não consegue identificar que ele está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ou, outra regra, quando for uma locução verbal, você nunca é proibido colocar o verbo depois do particípio. E se tiver questão de colocação verbal, a banca vai colocar isso. E aí você não se lembra o que é particípio. O que é infinitivo gerando de particípio? Você não sabe. Aí o pronome vem aqui, você não vai lembrar da regra, porque você não sabe o que é particípio.
Então, às vezes, o seu problema não está naquele conteúdo, está nos conteúdos anteriores. Por isso que eu falo, tem que estudar tudo? Tem que estudar tudo. Ai, professor, eu não estou conseguindo gravar as regras de crase, eu vou só para crase e não aprendo. O problema é a crase? Não é a crase. Sabe qual é o problema? Para entender crase, você precisa conhecer todas as classes de palavras. Porque você precisa identificar que aquele A, vocês sabiam disso aqui, ó? Gente, eu sempre faço isso na aula, tá? Eu começo falando um negócio e vou falar um outro negócio que não tinha nada a ver com aquilo, mas tudo vai fazer sentido no final, tá? Tudo é bom. A vogal A, ela pode ser um artigo, ela pode ser uma preposição e ela pode ser um pronome. Isso daqui é classe de palavra. Se você está com dificuldade nisso, você vai voltar e vai assistir aulas de classes de palavras. Você precisa conhecer as 10 classes. Quando eu falo a menina, esse A é vogal. Quando eu falo vou a algum lugar, esse A é preposição, regido pelo verbo ir. Quando eu falo encontrei-a, quem encontra, encontra alguém. Encontrei ela, mas eu não posso falar ela, né? Eu tenho que falar a. Esse A é pronome. Por que é importante você saber isso? Porque a crase é a vogal mais a preposição. Antes de você colocar uma crase ali, um acento, tá? Antes de você colocar o acento, você precisa saber que tem uma preposição e que tem uma vogal. Isso vai fazer total diferença para você. Conhecer as preposições. Isso é o quê, gente? Morfologia, classes de palavras. Além disso, você precisa saber de transitividade verbal. Por quê? Porque o verbo transitivo indireto, ele rege preposição. Ah, rege preposição, então eu preciso saber de regência? Precisa. Você precisa saber o que é uma regência verbal. O verbo rege preposição. E qual preposição esse verbo rege? Ele rege o a? Ele rege o em? Ele rege o de? Ou ele não rege preposição nenhuma? Não tinha que ter preposição e aquele a é só um artigo. E eu não tenho que colocar a crase aqui. Entenderam? Então, às vezes, você fica aí se martirizando, ah, eu não consigo aprender crase de jeito nenhum. Não, você está com um pequeno déficit de conteúdos anteriores. É só você voltar um pouquinho, que aquilo tudo vai fazer sentido na sua mente. Aí alguém falou aqui, eu acho que foi o Daniel, que estava confundindo aqui, ó. Tô achando que é modo. Nós temos três modos, tá? Modo indicativo, que foi o que eu falei aqui para vocês. Vocês vão conjugar os verbos nos três modos. Quais são os três modos? Vou botar aqui do lado: indicativo, subjuntivo e imperativo. E não pense que a sua dúvida foi uma dúvida boba. Ah, eu não vou perguntar isso porque é uma dúvida boba. Não é, é a tua dúvida. Às vezes isso te rouba uma questão, porque você está confundindo infinitivo com indicativo, por exemplo. E aí você perde uma questão por causa disso, tá? Então, a sua dúvida, ela é uma dúvida pertinente. Porque quando cai essa dúvida, outras coisas começam a fazer sentido para você. Por isso que vocês têm que perguntar mesmo, tá bom? Foi, Daniel? Então tá bom, vamos lá. Agora, nem mesmo a realidade é necessária para que as fotos pareçam autênticas. Essa frase do texto apresenta sentido similar a realidade não é necessária para que as fotos pareçam autênticas. A realidade é necessária, que a gente já elimina, né, gente? Olha só. Nem mesmo a realidade. Esse nem é uma negação. Então, a realidade é necessária? Não, nem mesmo a realidade. A realidade pode ser necessária? Não, é nem mesmo a realidade. A realidade pode não ser necessária. Não, não pode. Ela não é. Nem mesmo a realidade é necessária. Quer dizer que a realidade não é necessária. Gabarito letra A. Tranquilo essa questão? O que que você tem que fazer aqui, ó? Agora, nem mesmo a realidade é necessária. A realidade não é necessária. Ela não é. É tranquilo. E aí você vai pegar, porque essas alternativas elas vão ser muito iguais. Olha aqui, gente. A realidade necessária para que as fotos pareçam, a realidade necessária para que as fotos pareçam. Tá tudo escrito a mesma coisa. Vai ter um pode.
um ser, um não, para separar ali uma da outra, para diferenciar. E é ali que ela vai te pegar, tá? Ela pode ser? Não, não está dizendo que pode, está dizendo que ela não é, nem mesmo ela é. Então ela não é, esse é o gabarito. É uma palavrinha que vai fazer perder todo o sentido, tá bom? 11. Gente, eu amo vozes verbais, você sabe, né? Vocês sabem. Parece até questão de. Aham, parece, não parece, Frederico? Parece, aquelas questões. Ele falou que parece questão de raciocínio lógico. Ana usa batom vermelho, tipo isso. Vamos lá, gente. Quem me conhece já sabe até a frase que eu vou inventar aqui, né? Parece que eu só tenho essa frase. Thaís comprou um bolo. Essa frase está na voz ativa. Um bolo, na voz ativa, eu tenho um sujeito, um verbo, simples, tá? E um objeto direto. Para passar isso para voz passiva, o objeto direto vira sujeito, o sujeito vira agente da passiva. E o verbo vai virar verbo ser mais particípio do verbo que está aqui na ativa, tá bom? Então a gente vai fazer assim, olha. Um bolo é o objeto direto que vira sujeito. Aqui vai ter que virar foi comprado. Por quê, professora? Porque o verbo ser pega o tempo do comprou e comprou está no pretérito, então foi. E o particípio de comprar é comprado por Thaís. Ou pela Thaís, tanto faz, tá, gente? Isso daqui é voz passiva analítica. Hoje eu não vou falar de voz passiva sintética, tá? Nós temos a passiva sintética, mas eu vou falar disso na próxima aula, para não confundir a mente de vocês. Poderia ser a menina comprou um bolo. Agora eu comprei a menina, não, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. É, O rápido advento da inteligência artificial disparou alarmes. Como tem que ficar essa frase? Esqueçam as alternativas. O que que vai virar sujeito? Aqui já está dando a resposta, né? Alarmes, alarmes, alarmes vira o sujeito. Alarmes o quê? Vamos lá, quem sabe? Tentem montar com o que eu dei aqui para vocês. Alarmes o quê? Alarmes. Olha só, o rápido advento da inteligência artificial disparou. Disparou. Como que é, gente? Isso está em qual tempo? Foram, isso aí, Frederico. Teve alguém que falou antes também, Daniele. Isso aí, gente, isso aí. Foram, então, foram disparados. É o verbo, lembrem-se disso, gente, é o verbo ser mais particípio, tá? Verbo ser mais particípio. Verbo, na letra A tem o verbo ser? Tem, mas eram. Eram é o verbo ser no pretérito imperfeito. Aqui tem que ser no pretérito perfeito. Por quê? Porque disparou, tá no pretérito perfeito. Se fosse assim, ó, o rápido advento da inteligência artificial disparava alarmes. Disparava é pretérito imperfeito. Qual é o pretérito imperfeito do verbo ser? Eram. Aí sim a letra A seria o gabarito. Alarmes eram disparados. Ai, professora, mas eu não consigo olhar para o verbo e ver o tempo verbal. Você já fez a atividade que eu passei? Não fez, não vai fazer. Se você olha para cá e não sabe que esse verbo está no pretérito perfeito, você precisa conjugar verbo. Você não conjugou. Você não conjugou lá na sua quarta série do nível fundamental 1. Agora você vai ter que conjugar, tá? Você vai ter que conjugar. Vamos lá. Esse verbo, vou te dar uma dica, tá? Vou dar uma dica para você que não conjugou verbo. Não tinha aquele caderninho de conjugação verbal. Não tomaram tabuada de você. Você passou por essa fase aí. Agora tá com dificuldade. Vamos lá. Toda vez que você falar ontem, ontem, você vai vai achar um pretérito perfeito, tá?
Ontem eu comi, ontem eu falei, ontem eu amei, ontem eu cantei. Ontem ele disparou. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito, você vai falar quando eu era criança. Quando eu era criança, eu falava, eu cantava, eu amava. Quando eu era criança, eu era. Tá vendo? Era. É pretérito imperfeito. Anota aí, gente. Ontem, pretérito perfeito. Quando eu era criança, pretérito imperfeito. Porque o pretérito imperfeito é aquele pretérito que era contínuo. Ele aconteceu durante muito tempo no passado. Por isso que o quando eu era criança vai dar certo. Entenderam? Qual é o gabarito aqui da questão? Letra B. Por quê? Porque o verbo é foram. Foram disparados. Não é tem sido, nem teriam sido. Não é o verbo ter mais o verbo ser no particípio. Não é isso. Eu acabei de ensinar a vocês. É o verbo ser conjugado mais o particípio do verbo que estava aqui na ativa. Qual é a diferença? E vocês sempre vão ficar com duas questões: o tempo verbal. Duas alternativas, o tempo verbal. Uma está no pretérito perfeito e outra está no pretérito imperfeito. Você precisa achar o tempo verbal do primeiro, assim você acha o gabarito com toda certeza. Gente, não tem erro, não tem erro. Erra a questão de vozes verbais quem não conhece o tempo verbal, ok? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. David, a atividade de tempos verbais é a que eu falei. Vocês vão no site Conjuga-me, escreve assim, tudo junto, tá? Vão escolher três verbos, um de primeira, um de segunda e um de terceira conjugação, amar, vender, partir. Pode ser o verbo que vocês quiserem e vão conjugar esses verbos. Quem terminar isso, pode me mandar uma mensagem falando, professora, terminei uma foto, aí eu vou te falar alguns verbos irregulares para fazer. Se não terminou, nem precisa, vai fazer o verbo regular primeiro. Vai conjugar em todos os tempos verbais. Depois disso, vocês serão outras pessoas. Tá vendo como vocês. Ó, a gente fez três questões de verbo. Vocês precisam de tempo verbal para tudo. Para tudo. Tá? Já terminei. Se você já terminou, você vai fazer agora. Os meninos são abusados, né? O verbo ser e o estar. Ah, e o ter. Ter, ser e estar. E aí o ser, ó, vai te ajudar muito aqui. Você vai olhar, você vai saber. E o verbo ser é um verbo, é um dos verbos mais irregulares que existem, né? A gente chama até de anômalo, que é um verbo muito diferente. Eu sou, tu és, ele é. Eles foram, eu era, eu serei, nós seremos. Ele é totalmente diferente. Todo tempo ele muda. Então você precisa conhecer. Algumas pessoas, gente, não sabem que isso daqui é verbo ser. Vê a frase, a menina é bonita, é verbo ser e ser é verbo de ligação. Mas a pessoa não associa que o é verbo ser. Por isso que precisa conjugar. 1 minuto, gente. Mas Henrique, devolve meu tripé agora. Agora. Agora, isso não é brincadeira. Obrigada. Voltei. Voltei e não tinha desligado o microfone. Sim, ele tá brincando de arma com a minha, com o meu tripé. Vocês sabiam que eu comecei a dar aula pra polícia por causa do Henrique, né? Ele ama a polícia, a gente passa pela polícia, ele dá tchau, ele já entrou na viatura, pra vocês terem uma ideia. Corretinho, deixa, pelo amor de Deus, deixa. Eles deixaram, botaram ele lá dentro, ligaram a sirene, foi uma loucura, uma loucura. Ele ama. Aí, por causa disso, a minha primeira turma foi pra polícia. Foi por causa disso. Mas aí não dá pra pegar o meu tripé, que foi caríssimo, e ficar achando que é uma arma, né? Não dá. Hoje não, pelo amor de Deus. Até o esporro tá gravado, tá vendo, né? Dessa idade, Vitor, 6 anos esse menino tem. Ele tava com 3 quando ele me fez parar. Qualquer lugar que a gente passe, gente. Qualquer lugar que a gente passe. É um escândalo quando ele vê uma viatura. Tem uns aqui perto que já até conhecem ele, já chamam ele.
Amém, com certeza, Vitor, com certeza, gente. Ó, podem levar. Passem aqui, aqui e levem meu filho para andar de viatura. Ele ama. Vamos lá, questão 12. Questão 12. Se qualquer imagem pode ser fabricada e manipulada, como podemos acreditar em alguma coisa que vemos? Nesse trecho, os travessões foram utilizados para indicar. Aqui, gente, poderia facilmente ser vírgula, tá? Poderia ser vírgula. O travessão foi utilizado para quê? O travessão foi utilizado para quê? Ó, se qualquer imagem pode ser fabricada e manipulada, como podemos acreditar em alguma coisa que vemos? Esse e manipulada está se referindo a quê? E manipulada está se referindo a quê? É a fala de um interlocutor no discurso? Está abrindo uma fala? Claro que não, né, gente? Vocês sabem que o travessão abre uma fala, né? Fulano. Nossa, eu fui escrever fulano, escrevi errado. Fulano disse, dois pontos, travessão. Oi, tudo bem? Intercalação de discurso direto e indireto não é discurso, não é a fala. Se alguém está falando, aí a outra pessoa responde, tudo, e você? Isso daqui. Uma expressão que explica um termo anterior ou um destaque que se acrescenta às ideias já expressas, gente? Vamos lá, letra C, né? É uma expressão, está explicando, ó, fabricada e manipulada, explicando a expressão anterior, ok? Não é um destaque para acrescentar ideias expressas, nem tem isso aqui. E isso daqui do discurso, gente, discurso direto e indireto, é isso aqui, tá? O discurso direto é quando tem a fala da pessoa. Exemplo, o Vitor disse que quando for policial, vai levar meu filho para dar uma volta na viatura. Isso é um discurso indireto. Eu estou falando o que o Vitor disse. O discurso direto era: o Vitor disse, dois pontos, travessão. Eu vou, e aí eu repito exatamente o que ele disse, tá bom? Então é isso aqui, não foi isso, aí eu retiro. É o mesmo conceito de vírgula. A gente pode utilizar o travessão no lugar da vírgula, não tem problema, tá? No trecho, a inteligência artificial permite que praticamente qualquer pessoa crie obras de arte complexas, como as agora expostas na galeria de arte, ou imagens realistas que borram a linha entre o que é real e ficção. As palavras destacadas constituem um par de. Essa daqui foi para não zerar, né, gente? Real e ficção é a mesma coisa que bem e mal, feliz e triste. É o quê? Antônimo, tá? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, feliz e alegre. Antônimos têm ideias opostas. Parônimos são palavras muito parecidas, mas com escrita e significado diferente. Exemplo, eminente e iminente. E homônimos são palavras que você fala ou escreve, ou os dois, igual. O homônimo ele pode ser homógrafo, quando tem a grafia igual, e aí nós chamamos ele de homônimo homógrafo. Homônimo homófono, quando ele tem o fonema igual, você fala igual. Ou homônimo perfeito, que é o caso de manga. Manga da camisa e manga da blusa. Você escreve e fala igual, tá? Mas concerto. Concerto com C é um concerto de musical. Concerto com S é um concerto de consertar, né? Alguma coisa que está ruim. Isso nós chamamos de homônimo também, mas é um homônimo homófono, porque tem o mesmo som. Geralmente vocês não precisam gravar isso, tá? A banca não pergunta, é homônimo, homófono, homógrafo. Eu sempre explico para vocês saberem que é tudo homônimo, mas geralmente vem assim, tá? Só homônimo, parônimo.
14. Eu coloquei essa 14 no Instagram e a maioria errou, tá? Vocês viram lá? Ou você anotou lá errado também? No trecho, os avanços já estão alimentando a desinformação e sendo usados para instigar diversas divisões políticas. A palavra destacada é formada por. Gente, vamos lá. É, Nós temos dois processos de formação de palavra, derivação e composição. Hoje nós vamos falar só de derivação porque é o tema da questão, tá? Mas na aula de processo de formação de palavras, vocês têm derivação e composição, então assistam a aula. E na próxima aula, se tiver mais processo de formação de palavras, eu falo sobre composição, mas hoje nós vamos falar sobre derivação. Derivação é quando eu coloco um prefixo. Então, eu tenho aqui informar. E aí eu coloco o desinformar. Isso é uma derivação prefixal, tá? Isso uma derivação prefixal, porque eu coloquei um prefixo. Eu poderia tirar esse prefixo e ter informação. Seria uma derivação só sufixal. Agora, eu posso colocar os dois ao mesmo tempo, de e o são, e virar desinformação. Aí eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. O que que é, então, professora? A derivação parasintética. Parasintética é quando eu tenho os dois ao mesmo tempo, mas eu não consigo retirar. Igual aqui, ó, amanhecer. Existe amanhecer, gente? Ou existe amanhecer? A palavra amanhecer não existe. Não existe. Se eu retirar o a palavra deixa de existir. Então, os dois obrigatoriamente têm que entrar juntos. Senão, essa palavra não existe. Nesse caso, não pode ser parassíntese, tá? É derivação prefixal e sufixal, porque existe desinformar e existe informação. E existe os dois juntos, desinformação. Pensou que fosse letra C, por quê? Porque você viu informação. Ah, sim. Então, mas antes disso, é porque tem os dois, tem informação e tem desinformação. O são, gente, ele é formador é sufixo, tá? Tomem cuidado com isso. Porque realmente existe a palavra informação, mas também existe desinformar. Por isso que existe junto, desinformação. Viu o são, já desconfia que tem sufixo. Viu o des, o in, já desconfia que tem prefixo, tá bom? Mas, se vocês quiserem, eu posso liberar uma tabelinha de prefixos e sufixos para vocês, para vocês ficarem mais atentos a isso. 15. No mês passado, algumas pessoas acreditaram em imagens que mostravam o Papa Francisco vestindo uma jaqueta. Tem uma oração principal e uma subordinada? Uma principal e duas subordinadas? Uma principal e três subordinadas? Uma principal e quatro subordinadas? É só vocês contarem os verbos, tá? No mês passado, algumas pessoas acreditaram em imagens que mostravam o Papa Francisco vestindo. Tem três verbos, tem que ter três orações. Tem uma oração principal e uma subordinada? Não, tem três. Tem uma oração principal e duas subordinadas? Pode ser. Tem uma principal e três? Não, são só três. Tem uma principal e quatro? Não. Já gabarita a letra B, mas eu vou explicar, tá, gente? Olha só. Às vezes você olhou para essa questão, que foi o seu caso, coloca aí para mim, ficou desesperado. Ah, eu não consigo achar a oração principal, eu não consigo achar a subordinada. Era só você contar que tinham três orações. E como que a gente vê três orações? Vendo três verbos. Lembrando que uma locução verbal é um verbo. Se você fizesse isso, já gabaritava a questão. Se você tivesse contado os verbos e visto que tinham três verbos, você gabaritava a questão. E às vezes você se desespera por nada. Algumas pessoas acreditaram em imagens, isso daqui é a oração principal, que mostravam as quais mostravam. Qual é a oração, gente, que começa com pronome
com pronome relativo, oração adjetiva, isso mesmo, parabéns, vocês arrasam, vocês são muito inteligentes. Oração adjetiva restritiva, porque não tem vírgula, tá? A explicativa é a que tem a vírgula. E aqui, o Papa Francisco vestindo uma jaqueta. É outra oração adjetiva. Seria assim, ó, o Papa Francisco, o qual estava vestido ou vestia essa oração no gerúndio, a gente chama de oração reduzida de gerúndio, tá bom? Mas você não precisava disso, eu estou só te dando essas informações que eu gosto de te dar informação a mais. Mas você só precisava saber quantas orações tinha, era só você contar os verbos, tá? Fabiano, você ia colocar C por quê? Onde tem três orações? Você não contou os verbos, Fabiano, foi isso que você fez? Você não contou os verbos. É, ele não contou os verbos, gente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer que volte a alguma questão? Alguém tinha pedido para eu voltar na primeira página, não foi isso? Vou voltar lá, tá? 16 letra D? Não sei, gente. Aí... Não acredito que vocês estão fazendo isso. Não acredito. Vamos lá. Letra A. 2, letra B. 3, letra C. 4, letra B. 5, C. 6, D. 7, C. 8 D, 9 A, 10 A, 11 B, 12 C, 13 B, 14 D, 15 B de bola. Alguém tem alguma pergunta? Tá, tô vendo vocês falando aqui, olha só. É, três verbos, três orações. E a oração principal não é verbo? Oxi, olha aqui, ó. Ah, é que eu vi três verbos, pensei três orações. Mas se você marca três orações, mais uma principal, tem que ter quatro, ó. Aqui são quatro. Uma oração principal, uma mais duas subordinadas. Um mais dois, três. Três verbos, tá? A oração principal ela também tem um verbo. E as subordinadas mais um. Ó, um, dois, três. Era só contar os verbos nessa questão, é, Pamela. Era só contar os verbos, tá? Aqui pedia uma oração principal e duas subordinadas. Então tinha que ter três verbos. Acreditaram, oração principal, mostravam subordinada e vestindo subordinada. As outras coisas que eu falei foi só para dar informação para vocês, mas não fazia parte da questão. Você não precisa dessas outras coisas. Eu só perguntei se vocês sabiam que tipo de oração era, tá bom? Mas ela está perguntando quais são as considerações acerca da banca em relação à COSEAC. Falei isso no início, vou falar agora também para quem entrou depois, tá bom? Vou deixar aqui para quem está pedindo para ver o gabarito. É, A Selecom é uma banca muito objetiva. As questões são menores. Diferente da COSEAC, que tinha questões muito grandes e explicava tudo. A COSEAC explicava o título, a COSEAC explica a questão. A Selecom não explica. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Bom, por quê? Porque é rápido. Vocês vão fazer muitas questões. Então, vocês fazem isso mais rápido. Ruim, porque se você não sabe a questão já era, você vai ter que chutar. Não era igual a COSEAC que te explicava a questão. Então, por mais que você não soubesse, a explicação da banca fazia você entender. Por exemplo, isso daqui, essa questão 4 quase não tinha no COSEAC isso, né, gente? Vinha dissertativo, por quê?
o texto de certa narrativo, por quê? E ela ia explicando ali, às vezes você não sabia que era narrativo, mas você sabia que estava vindo ali alguma coisa. Que estava expondo aquilo, fazia sentido para você, e aí você marcava a questão e acabava gabaritando. A Selecom não tem isso. Outra coisa que a COSEAC não fazia era colocar esses conectivos aqui, ó, os mais difíceis. A COSEAC vinha com aqueles normaizinhos mesmo, porque a COSEAC, eu já falei isso para vocês, é banca de universidade, então ela vai colocar algo mais. Ela não quer te induzir ao erro. A Selecom vai trazer umas coisas mais difíceis mesmo. E outra marca da Selecom é que é uma banca muito verbal, ela gosta de verbo e de classes de palavras. A COSEAC era muito sintaxe. Você não via uma questão como essa, assim, ó, pedindo para você saber o que que é uma preposição, o que que é um substantivo, o que que é um adjetivo, perguntando qual tempo e modo verbal, isso não tinha lá. Aqui tem tempo verbal, tem modo verbal, tem classe de palavras, tem vozes verbais, isso igual, tá? A outra também tinha. Mas percebe que aqui nas vozes verbais, o foco era você saber se o verbo estava conjugado certo. Então, a Selecom, ela vai trabalhar muito verbo. Essa atividade que eu passei para o pessoal da Penal, e que eu passo para todo mundo, aqui ela é muito mais importante. Porque você precisa saber conjugar verbo. Porque vai te perguntar, ó, o tempo verbal, vai te perguntar se está no infinitivo, se está no subjuntivo. Selecom é mais difícil, eu acho mais difícil. Tá bom, gente? Então, é isso, tá? A Selecom eu acho mais difícil porque ela joga o conhecimento muito cru ali. Então, isso eu acho que dificulta um pouquinho para vocês. Lembrando que as nossas aulas. Ai, deixei o microfone cair. As nossas aulas. E ficou até bonitinho assim segurando, né? Fiquei chique. As nossas aulas serão às quintas-feiras. Vai ter um negócio aí novo na plataforma. Novo não, né? Mas vou jogar uns exercícios aí para quem vai pular o carnaval dentro de casa fazendo questão. Então, vou jogar mais coisas ali para vocês. Vou jogar a prova que nós vamos resolver na semana que vem. E a gente se encontra de novo na próxima semana. Lembrando que o grupo de alunos é um grupo fechado para eu jogar informações, mas eu vou abrir o grupo um dia para vocês tirarem dúvida comigo, tá? Qualquer coisa é só vocês mandarem mensagem para mim ou para a Lohane, que ela sabe tudo em relação a isso, gravação, e ela pode tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Não, não tá na plataforma da Penal, tá? Isso é da minha turma é da minha turma de guarda, mas gente, só um minutinho. Esqueci de parar a aula, tá bom? E aí vai ficar uma aula muito grande que a gente está conversando. Então, para quem assistiu até aqui, a gente se vê na próxima aula.